Olá, boa tarde a todos. Queremos dar nossas boas-vindas aos telespectadores que estão em todo o estado do Amazonas nesse momento, ouvindo essa que é a primeira de 9 palestras sobre transculturalidade e saúde mental indígena. Meu nome é Adelaide Morar da Mota, trabalho na coordenação regional da FUNAI em Manaus e venho até vocês porque temos durante 2 anos e meio pensado e agora finalmente realizado a primeira dessas 9 palestras. O Grupo Intersetorial de Saúde Mental Indígena, que se reúne em Manaus, tem sido o meio que foi o que canalizou todas essas ações, incluindo a teleconferência, e, para tanto, nós estamos dando as boas-vindas a todos os que estão nos ouvindo em várias partes do estado do Amazonas. O público-alvo do nosso trabalho são os trabalhadores da FUNAI nas coordenações técnicas locais, assim como os trabalhadores de saúde das secretarias municipais de saúde e os distritos sanitários indígenas localizados em todo o estado. O objetivo dessas palestras é levar a todos vocês de forma a informar quais são as preocupações que estão em torno do tratamento que todo indígena que se aproxima das unidades de saúde precisa receber, e principalmente como eles devem ser cuidados, eles devem ser acolhidos por todos os trabalhadores da saúde envolvidos com a saúde mental. Estamos muito alegres, muito felizes por conta desse plano que hoje se concretiza com a primeira palestra sendo apresentada pelo professor Raimundo Nonato Silva, do setor de antropologia da Fundação Universidade do Amazonas. A nossa participação aqui não é apenas de FUNAI ou Suzan, representada aqui pela Luciana de Ederich, mas também nós estamos representando um grupo composto pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal da FUNAI, pela Censa, com todos os seus CAPs e núcleos que atendem públicos especiais, assim como a Saúde Indígena, Distrito Sanitário Especial de Manaus, que tem trabalhado junto conosco, assim como os COPIME, PIAMA e os indígenas que têm estado conosco elaborando todas essas propostas. Agradecemos a presença de todos, esperamos que não só essa, mas nas demais palestras, todos venham a participar conosco e contribuir para que protocolos sejam elaborados no sentido do atendimento e no cuidado com o indígena. Passo a palavra a Luciana de Ederich, que representa a Suzan, e trabalhou muitíssimo para que essa ação ocorresse na data de hoje. Muito obrigada, Adelaide. É uma grande satisfação estar aqui reunido com o professor, com a Adelaide, que, como bem explicou, nosso trabalho vem sendo realizado desde 2017, esse grupo vem pensando essa linha de cuidado. Eu estou há 2 anos e meio à frente da coordenação estadual da rede de atenção psicossocial, e a gente tem uma missão muito grande de falar e refletir sobre essa linha de cuidado que contemple a realidade dos povos tradicionais. Pensar nessa linha de cuidado requer estar falando com as pessoas que prestam esse cuidado, que ofertam esse cuidado no dia a dia. Por isso a gente pensou em como atingir todos esses municípios do estado, nossa logística, né? A gente não consegue estar com as pessoas sempre, mas fazer essa assessoria de forma que chegue as informações, que a gente possa pensar e refletir nesse cuidado que a gente hoje está fazendo e que a gente sempre precisa melhorar. Isso faz parte, né, de quem se dedica a cuidar do outro. Pensar de como a gente pode melhorar todos os dias. Agradecer a Adelaide, que tem conduzido esse grupo, e ao professor que vem fazer essa palestra para a gente. E dizer que a gente precisa aproveitar, explorar ao máximo o professor com seu saber e essas trocas importantes que a gente vai fazer ao longo dessas palestras. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Adelaide, os colegas da FUNAI, a dona Luciana, da Suzan. Bem, primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Raimundo Nonato Pereira da Silva, que atualmente
eu estou exercendo a direção do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Sou do Departamento de Antropologia e minha vida acadêmica, desde a graduação, desde o segundo período da graduação, foi direcionado a trabalhar com populações indígenas. Poderia até usar a palavra da Luciana, dizer que foi também o cuidado com os outros, né? E destaque a populações indígenas. E ingressei com a equipe, que a Adelaide falou, no ano passado. E no ano passado, atendendo o convite de uma amiga, que não está mais entre nós, mas deu uma contribuição fantástica para pensar a questão da saúde, a Paula Azevedo Frois, minha amiga de curso e também era minha orientanda, minha eterna orientanda, onde ela estiver, e o seu eterno orientador. E que nós vimos discutindo, e ela me provocou para me participar dessas discussões, por acreditar que eu poderia e contribuir com essa reflexão que exige de nós um certo cuidado e um certo carinho. Então, na minha exposição e na minha fala, e eu vou retratar um pouco as discussões que, de uma certa forma, trouxe à baila muitas dessas questões, tem a ver com a proposta que foi feita, a proposta da equipe, composta pela FUNAI, pela Suzan, pelo pessoal das secretarias municipais, colegas que vieram de outros municípios participar, os psicólogos que atuam na CAPES, tudo mais, as organizações indígenas, da COPIME, tudo mais, trouxe uma série de inquietações e que, nessas inquietações, o viés antropológico para pensar, como as outras áreas também, da psicologia, da própria enfermagem e da medicina em si, ela contribui, de certa forma, para isso que a gente se propõe a fazer, que é discutir aspectos culturais e aspectos sociais que envolvem um bom trabalho de cuidar do outro. Tá? Eu creio que cuidar do outro é cuidar de si mesmo e cuidar de nós. Se nós cuidamos bem dos outros, com certeza nós cuidamos bem de nós. Muitas das vezes, às vezes, a gente se preocupa muito mais com os outros do que conosco, mas isso é um fator extremamente positivo. Ou você acredita que o outro precisa muito mais de você do que você mesmo de você. Tá? Então, nesse sentido, o tema que suscitou numa discussão entre como pensar o campo antropológico, como pensar o campo sociológico, e por que não pensar o campo político? Aí eu envolvo a questão das ciências sociais para pensar esse cuidado do outro, se não pelo um elemento extremamente importante, que é a questão da transversalidade. Essa transversalidade foi surgida a partir de um debate, e a Adelaide, que nos antecedeu aqui, foi que percebeu que para cuidar do outro é necessário uma transversalidade que envolve vários olhares, várias perspectivas de como intervir em um problema que é a questão da saúde, e um destaque em questão da saúde mental. Então, nós temos vários instrumentos de intervenção no campo social, das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, para intervir nesse outro. Então, essa transversalidade nós podemos entender como um conjunto de procedimentos articulados que visam conhecer e promover o bem-estar das pessoas. O bem-estar das pessoas, no caso das questões indígenas, é o bem-estar de uma coletividade. Mas isso, como nós debatemos em outros momentos no grupo de trabalho, o bem-estar do outro também é o nosso bem-estar, porque quando nós temos pessoas na família com problema de alcoolismo ou com outro problema de transtorno mental, ela acaba sendo um problema coletivo. E nas sociedades indígenas também não seriam diferentes. Então nós temos que pensar isso. Porém, tem uma especificidade. Por que trabalhar e discutir essa questão da saúde mental para com o outro? Então eu trago agora o nosso primeiro slide
para a gente pensar um pouco, que eu dei o título aí, ó, Transversalidade e Saúde Indígena, um olhar antropológico. Então vejamos, a figura que nos apresenta aí, vamos fixar um pouco nela, tá? Nós temos um ritual tupinambá. Esse ritual tupinambá foi descrito pelos viajantes, pelos primeiros europeus que começaram a escrever e a levar uma visão dos indígenas para a Europa com um ritual de canibalismo, tá? Ou um ritual de canibalismo, uma antropofagia. Então, se nós olharmos a figura, ela parece um tanto agressiva aos nossos olhares. Tá? Por isso que a gente traz um olhar antropológico sobre a transversalidade, é o que está lá escrito embaixo, que foi um erro meu não ter feito maior, mas é um olhar sobre o outro. Tá? Um olhar antropológico sobre o outro. Se você olhar isso, ele fere, vamos dizer, os nossos princípios cristãos, porque estão se nutrindo de carne humana. Mas, na realidade, tudo isso é um ritual. O sentido da morte para os tupinambás, como para outros povos, é totalmente diferente. Ali, eles estão se nutrindo de carne humana, mas, porém, é de um guerreiro, é de alguém que o espírito do guerreiro vai se incorporar naquele em que foi aprisionado, e eles viram isso como uma característica muito forte em que esse espírito deve ser passado para os tupi. Então vejamos que o sentido da morte e o sentido da vida, ele está muito mais do que essa dimensão objetiva que a gente tem. Tá? Mas que nós relativizarmos, evidentemente que o sentido que está aí, ele tem um sentido cosmológico. Então, quando a gente olha o outro, a gente tem que olhar dentro da perspectiva do outro, e não na nossa perspectiva. O que fazem com que eles sejam desta maneira? Por que eu falo isso? Porque, recentemente, eu observei que, participando de uma tese de doutorado, de uma orientanda do professor João Pacheco de Oliveira Filho, e ela traz justamente a questão de como os profissionais da saúde viam o problema dos índios no Juruá. Era sempre assim, entre as suas falas coletadas com os profissionais, ele dizia assim, poxa, mas os elementos culturais atrapalham a intervenção da saúde. Tá, um momento. Problemas da cultura atrapalham a intervenção da saúde. E se pegarmos bem a frase, que ela trata dos índios Culina, dos índios Madjerrá, daquela região, tá? E sempre esta fala. Mas, veja bem, quando você age ou pensa dessa maneira, de dizer que a cultura atrapalha a intervenção, os índios também podem pensar que a tua intervenção atrapalha o processo dele de cura. Então você tem dois pontos que visam intervir no problema, mas ao mesmo tempo se divergem quanto à forma de intervenção e do olhar. Da mesma forma que o seu olhar diz que atrapalha, o outro também, no caso dos indígenas, pode pensar que a sua forma de intervenção também atrapalha a ação deles. O que se propõe aí? Que os dois possam olhar e possam dialogar de uma forma a intervir no problema. Por quê? Porque enquanto os indígenas têm uma explicação para o problema da saúde, no caso da saúde mental e de outros problemas de saúde, também nós temos. Então, o que nos recomenda fazer? Nos recomenda, principalmente, a gente dialogar para entender. E uma pergunta é simples. É a pergunta que alguém que trabalha na saúde, geralmente de uma forma espontânea, de uma forma bem direta, principalmente quando se trata com questão indígena, quando se trata de população não indígena no interior, ou da própria capital, pergunta, o que se passa? O que você tem? O que você sente? Quando começou? Então, essa forma do diálogo, ela proporciona o primeiro contato e a primeira forma de intervenção. A primeira forma de intervenção é o diálogo. É
tentar buscar uma explicação pela perspectiva do outro. O outro vai dizer o que tem e você vai procurar diagnosticar. Então, quando um pajé, num termo geral, que é utilizado para alguém que cura na sociedade indígena, também ele faz esse tipo de pergunta. Ele faz esse tipo de pergunta para se situar. Então, é bom, por exemplo, quem trabalha em comunidades ou em cidades onde tem uma incidência de indígena, ou de onde você acha que também não tem uma incidência indígena, mas aparece, você sente que é uma pessoa que é indígena, a forma de dialogar ela é fundamental para que a gente possa captar esse universo do outro. E captar esse universo do outro é justamente a gente trazer para o campo da nossa reflexão o problema do outro, para que você possa, de alguma forma, intervir. Então, quando nessa região do Juruá, que essa pesquisadora fez o trabalho, essa fala, ela parece um tanto agressiva. Mas eu não vou falar que é um tanto agressiva, eu acho que é justamente aquilo que nós precisamos, de uma certa forma, treinar, que é a nossa sensibilidade para com o outro. Essa sensibilidade é a gente entender que o outro tem uma forma de proceder, uma forma de atuar e uma forma de construir a sua visão para com o problema. Aí que entra justamente o que a gente percebe sobre as diferenças do outro. Tá? Então, para que a gente que trabalha na comunidade indígena, ouvir a explicação do outro, dos especialistas, no caso dos pajé, no caso das sabedoras, no caso dos sabedores, ela é importante para interpretar. Evidente que você, ao ouvir, você vai ver um cenário, que não é comum a esse cenário quando você trabalha com população não indígena. Tá? Talvez uma situação que você observe, que é em decorrência de contaminação da água, talvez o outro irá explicar que se trata de uma feitiçaria. Tá? Então, qual é a pergunta que nós fazemos? Como intervir num problema de feitiçaria? Quando tem um problema de feitiçaria, tem um outro que tira a feitiçaria. Tá? Então, que intervém na cura, dá todo o procedimento. Quando nós dissemos que o problema está na contaminação da água, nós fazemos o procedimento de fazer a purificação dessa água. Então, vejam, quando você tem essas duas formas de intervenção, ela é mediada pela questão do diálogo. Tá? Isso me faz lembrar uma situação que eu estava numa aldeia Yanomami, em Maturacá, e houve um óbito de uma criança. Tá? De uma criança, mais ou menos, seus 12 anos, mais ou menos. E aí eu percebi que o pessoal que trabalha na saúde lá, que estava no posto, eles falavam, olha, isso foi o filho do fulano e ele estava com hepatite. Entendeu? Então, hepatite. Bom, então, já estava num grau avançado e essa criança veio a óbito. Essa foi a leitura das pessoas da saúde. Fazendo uma leitura com os indígenas, perguntei para ele o que foi. Foi feitiçaria. Ele estava feitiçado. E essa feitiçaria, e talvez uma forma para me explicar mais próximo da realidade dele, estava envolvendo São Cipriano, magia negra. Então vejamos, São Cipriano, magia negra, hepatite. Tá? Depois discutindo com outro Yanomami, eu disse, olha, há duas interpretações. Uma é a questão da hepatite, que tem muito a ver com a questão da água, e uma incidência de hepatite onde há problema de água, tá? Com contaminação e tudo mais, ela é elevada. Porém, tem essa questão da feitiçaria. Então, você tem como intervir numa situação em que ela é objetiva e uma outra é subjetiva. Tá? Mas todas as duas são, de alguma maneira, analisada enquanto um problema que levou a óbito, seja água, seja feitiçaria. E daí eu perguntei, como
E como agir nesse momento? Ele disse assim, um Yanomami, é complicado. Veja, quando ele falou complicado, você tem duas situações. Você tem a crença nas pessoas na feitiçaria e você tem, do outro lado, a crença das pessoas da saúde, que foi a contaminação da água. Então você tem dois sistemas de crença. Dois sistemas de crença. Porém, no primeiro momento, o sistema de crença, ele está além da questão da água. E no outro, a água está além do sistema da feitiçaria. Como intervir nesse problema? E aí eu disse assim, bem, há muito tempo morriam muitas pessoas de malária. E nesse processo de malária também acreditava que era feitiçaria, até que se descobriu que não era feitiçaria, mas era malária. Tanto é que depois os próprios indígenas, em muitos outros lugares, foram treinados a diagnosticar malária e saber como se curar da malária. Então já não era mais feitiçaria, já era malária. Mas isso não causou nenhum impacto, nenhum descrédito na ordem, na esfera cultural, nem na esfera da medicina que pôde intervir. Então o que acontece? Quando você tem uma dimensão entre, ou um diálogo entre a forma de intervir, ela facilita. Lembre-se, quem está numa enfermidade ou quem está com problema, ele procura de alguma forma se lançar para a crença. E aquelas crenças, tanto a medicina ocidental quanto a medicina indígena, elas se tornam benéficas para as pessoas. Eu acho que é isso que é um processo. Os dois intervirem, de uma certa maneira, têm o mesmo objetivo. E os dois dialogarem para que as duas culturas possam se fortalecer no processo de intervenção é uma coisa extremamente importante. Por que isso? Porque tem coisas que vem o slide 2, ele parece a relação de um menino com o mundo não indígena. E por que eu peguei essa imagem aí? Por que é essa imagem? Essa imagem é de pilha, as pilhas. Então, o que ocorre com essa situação? Veja, eu me lembro bem, na Alvorada, que vai fazer 50 anos, a gente pegava essas pilhas dos rádios e começava a brincar. Colocava 4 de um lado, 4 do outro e usava um caroço de tucumã para derrubá-la. Então tinha outros que eram mais travessos e abriam essas pilhas e brincavam com o carvão que tem dentro. Esse carvão é extremamente radioativo. Eu encontrei comunidades em que as pessoas pegavam esse carvão e faziam pinturas. Então olha a situação. Mas para a gente, na relação com outro mundo, isso não é totalmente radioativo. Agora, nós sabemos que tem elementos químicos aí que promovem e levam as pessoas a óbito em função da questão da radiação que contém dentro dessa pilha, porque ela fornece energia. Mas nós não sabíamos isso nos anos 70, nos anos 80. Então tem coisas também que a nossa sociedade vai descobrindo posteriormente. E os indígenas também estão descobrindo isso. Então quando nós colocamos essa imagem da criança com pilha, o que nós estamos dizendo na relação anterior? É que a partir de um problema que podemos dizer que a questão da saúde mental, questão relacionada ao alcoolismo, ao suicídio, é quando a gente não tem um conhecimento pleno do problema. E esse conhecimento pleno do problema leva-nos a ter esse contato com o mundo, e esse contato com o mundo a gente não consegue identificar qual é realmente aquilo que nos causa determinados danos. Então, quais seriam os danos ocasionados pelos transtornos mentais, desde que eles não sejam de ordens congênita, né? Mas podem ser adquiridas? Qual seria o problema de ordens dos estresses, da baixa autoestima, de outras coisas que nos levam ao suicídio? Então, quer dizer, às vezes a gente está em contato com outro mundo e não consegue, de alguma maneira, identificar os problemas desse mundo. Mas, porém,
que a gente tem observado? Que cada vez mais os indígenas, e aí a gente tem que fazer um apelo muito forte, ouçam as pessoas mais velhas, para ver as explicações que elas têm no mundo. E a gente tem que ter paciência. Eu me lembro bem de uma atividade com umas alunas de pós-graduação da Escola de Enfermagem daqui de Manaus, em que o nosso exercício enquanto antropologia e saúde indígena não foi levá-las à comunidade São João, lá no quilômetro 5, na BR-174, para ela falar com o pajé Justino, e também ir à comunidade Saterê Maué, na Mané Urbano, ali próximo do rio Ariaú, Saterê Maué. Mas quando a intenção nossa, ao levá-las a essas comunidades, era para que elas, de alguma maneira, pudessem ouvir para captar o universo da explicação. Isso é um problema fundamental. Ouvir para poder intervir. Novamente, ouvir para poder intervir. E quando esses sabedores eles dão a explicação para o problema, é no momento em que eles trazem reflexões para dizer como nós devemos intervir. Então, esse é o necessário. Eu entendo e compreendo que em muitas áreas, pela dinâmica, pela estrutura, pelas condições, às vezes a gente não pare um pouco para pensar ou refletir nisso. Mas a gente tem que procurar, de alguma forma, mediar esses mundos, fazendo mais interações com a comunidade, com os sabedores, ouvindo, para poder entrar nesse universo. Aí é que eu digo, só a partir daí que a transversalidade ela é possível. Tá? Talvez tenha uma linguagem que você não vai entender no primeiro momento, mas no segundo, você pergunta para outro, para outra, ela vai lidando, mas você vai entendendo esse contexto. E esse contexto é fundamental no processo de intervenção. Então, quando nós fizemos essa discussão com os discentes do curso de enfermagem, mais do que ouvir sobre saúde, era para que elas pudessem ouvir as falas das pessoas. A fala do pessoal do Rio Negro é uma forma, a fala do pessoal do Alto Solimões é outra, a fala do pessoal do Alto Juruá é outra, entendeu? A fala do Baixo Amazonas é outra. Enfim, nós temos várias falas e várias formas de lidar com o mundo. Então, quando a gente traz essas relações, é fundamental que a gente ouça e compreenda esses outros. Eu aprendi muito nessa discussão com a equipe, ouvindo as intervenções das pessoas da psicologia. Isso, de alguma maneira, me ajudou muito a ler a minha própria área, tá? No caso, a antropologia. Ouvindo os indígenas, me fez também pensar em outros contextos, além daqueles contextos que eles estavam se referindo. Tá? E daqui a pouco eu trato um pouco dessas questões mais práticas de situações e de como essas situações ela afetam diretamente os indígenas. E aí eu trago mais uma imagem para vocês, que é uma tabela quanto à percepção das populações indígenas, da opinião pública sobre os problemas indígenas. E olha que tem um problema de baixo para cima, o terceiro, que é a questão do alcoolismo. Então, nós temos 12% da opinião pública percebem que o problema dos indígenas é o problema do alcoolismo. Mas vamos lá. Pegar o alcoolismo para a gente pensar não uma dimensão da pessoa em si e o seu problema com a questão do álcool. Ó. O alcoolismo, já classificado pela Organização Mundial da Saúde como um problema de doença. Tá? É uma doença, mas também como um problema de saúde pública. E ele afeta fortemente essas populações indígenas. O professor Gilvan Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, e discutindo com ele sobre o problema do alcoolismo, ele diz o seguinte: dos povos no mundo, os mais sensíveis à questão do alcoolismo são os povos indígenas.
isso é extremamente verdadeiro quando a gente coloca essa perspectiva discursiva frente a uma realidade. Isso acontece na Bolívia, isso acontece na Colômbia, isso acontece na Venezuela, no Brasil de norte a sul. Sempre a gente vê uma ou outra comunidade com problema de alcoolismo e, às vezes, numa proporção muito grande em algumas comunidades. E também um sofrimento muito grande das lideranças que se veem em volta com esse problema. Às vezes, como a maioria nas comunidades todos são aparentados, então se torna um problema de ordem familiar, coletivo e que se estende além do próprio âmbito doméstico. Mas vejamos, e aí essa situação ela sempre ela está associada a outros elementos. Por exemplo, se não me falha a memória, em 2011, me perdoe se é 11 ou 12 ou 13, mas esse fato ocorreu, de um número sequencial de suicídio em temporalidade muito curta, que ocorreu em Santa Isabel do Rio Negro, tá? Na região do noroeste do Amazonas, né? Então, vejamos, teve um número de 17 suicídios, e me chamaram para fazer uma leitura de um relatório que tinha saído da imprensa nacional e local, e me trouxeram o relatório para me ler. A primeira coisa que eu pedi foi esta, né? Ler o relatório. Por favor, é possível identificar a condição étnica dessa pessoa? Ok. Então, porque no relatório não constava. Foram em busca dessa informação. Das 16, aliás, 17, 16 eram etnicamente identificadas enquanto indígena. Então, vejamos. Então, se olhar a população não indígena com a população indígena pelo fato ocorrido, você tem uma proporcionalidade relativa bastante grande. E qual era a situação? Eu perguntei, mas qual era a característica dessas pessoas enquanto no seu âmbito social? Então, essa pergunta eu fiz e encontrei no relatório. Eram pessoas de uma sociabilidade tranquila, eram pessoas que eram destacadas como pessoas que trabalhavam, pessoas muito trabalhadoras e tudo mais. Agora, qual era o problema? Tá? É que você não via os transtornos nem a angústia dessas pessoas. Talvez pelo trabalho, talvez por não perceber essa situação, ou talvez por essas pessoas, de alguma maneira, se manterem fechadas entre si, por não ter um espaço para que elas pudessem, de alguma maneira, compartilhar o seu drama e o seu sofrimento. Porém, tem um fator que era extremamente importante. Todos eles estavam não isolados, muitos deles eram em âmbito de festa e um âmbito que se isolam daquele universo e cometeram o ato de suicídio. Veja, o alcoolismo associado ao suicídio e associado a outros elementos como violência doméstica, como também a própria degradação das pessoas que a gente via muito, e já faz tempo que eu não vejo um ou outro, mas esse acho que é um dependente químico mesmo, nas ruas de São Gabriel da Cachoeira com o povo Dão. Inclusive tem um vídeo que depois a gente pode disponibilizar para a FUNAI e para os colegas para analisar sobre a experiência do alcoolismo sobre isso, tá bom? Agora a gente recebeu uma informação que tem uma turma querendo interagir, isso é fantástico. Então vamos lá e depois a gente continua. Parei em São Gabriel da Cachoeira, no Povo Dão. É uma turma aí de Iranduba, tá? Vamos lá, Iranduba, aqui nossos vizinhos. A interação e a pergunta é... Vamos lá, entendeu? A turma que atua aí com a população de Iranduba. Estando do Povo Dão, é interessante, porque houve um processo de intervenção lá e a gente viu que houve uma reversão da situação. Tá? Reversão da situação. Mas o que é interessante a gente ver nesse vídeo, que depois a gente pode disponibilizar para os colegas e tudo mais, é o antecedente
em que fazia ou contribuía para que houvesse esse alcoolismo, né? Outro fato também que me chamou a atenção da questão do alcoolismo foi uma experiência em 2001, de um trabalho feito por uma colega de curso, junto aos Mibiá Guarani, em que eles observavam que o problema do alcoolismo não era somente um problema de ordem de dependência química, que afeta diretamente o organismo, as questões fisiológicas, físicas das pessoas, né? Físico-mental. Na realidade, ele dizia que se tratava também de um problema de ordem espiritual. Então, veja, mas quando eles falam que se trata de uma ordem espiritual e é preciso intervir justamente nesse campo, ora, voltamos à discussão inicial quando falamos da questão do diálogo e do processo de intervenção do outro. O processo de intervenção espiritual fortalece, vamos dizer assim, a tua alma e a tua autoestima para lidar frente a uma realidade. Ponto. O que nós fazemos quando nós estamos no ar? É procurar também fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, frente a uma realidade que nos consome, que é o caso do alcoolismo. Então, pessoas que trabalham no ar sabem disso. Vejam, será que, aí eu pergunto, aonde é que a cultura atrapalha? Se nós estamos falando de perspectiva espiritual e uma perspectiva de autoestima, mas elas têm o mesmo fim. E, na realidade, eu entendo que ambos estão intervindo na alma e no espírito. Talvez eu use essa palavra na ausência de outra, mas é uma forma de intervir. Outro dado também que traz à tona da questão da dependência química e que leva, são contextos sociais a qual são submetidos os povos indígenas. Veja, são 500 anos em que você é tido como alguém que não atingiu um grau de civilização ou uma civilização incompleta. É preguiçoso, é beberrão, gosta daquilo, quer dizer que todos os males do universo que não é indígena parece ser depositado no indígena. Então, tu imagina uma pessoa que algumas pessoas mais sensíveis, frente a essa realidade que o cerca e todas as vezes vive depreciando. E louvável seja os indígenas que resistem a isso, que o seu espírito são muito fortes. Mas é difícil você viver num mundo em que você não é aceito, mas você é tolerado. Então, como é que fica a sua condição de pessoa? E você encontra justamente no consumo de bebidas alcoólicas aquilo que muitos chamam de uma fuga. Talvez, em muitos momentos, para até mesmo expressar aquilo que, sem aquilo, você não expressa. Tá? E aí tem muitos casos em algumas comunidades, que os indivíduos falam somente o português, mas quando estão alcoolizados, acabam falando no espaço que não é o da comunidade, falando a sua língua indígena. Então tem muitas dessas situações, e entre outras, que vão se revelando na medida em que o álcool ele dá esse dispositivo que libera o que está travado em você. Entendeu? Então, é importante 3 coisas para finalizar nesse momento. Primeiro, a gente atentar que, num processo de transversalidade, compreender esse universo dos indígenas e compreender o nosso universo de intervenção e de intervenção dos indígenas é um fator importante. Então, ouvir os sabedores, ouvir os pajés, ouvir as lideranças para compreender esse fenômeno que podemos dizer que ocorre entre os índios é fundamental. O segundo, há muitas coisas que estão circulando no universo da comunidade que precisam ser esclarecidas, que precisam ser tocadas, para que nós possamos também nos tocar
sobre a situação de como as comunidades absorvem isso. Então, isso é um fator primordial da questão da linguagem. E o terceiro é olhar que, além do problema do alcoolismo, além do problema dos transtornos mentais, nós temos um problema de ordem social que precisa ser compreendido para que nós possamos, de alguma maneira, fazer com que esses indígenas se sintam fortalecidos dentro da sua autoestima, para que eles possam fazer frente a isso. Porque o sofrimento de alguém que tem na família, pessoa que sofre com dependência química, alcoolismo, droga, uma pessoa que tem na família alguém que tenha transtorno mental, alguém que tenha na família alguém que sofre, na realidade é todo o universo da sociedade e o universo da comunidade que sofre, entendeu? Então, eu acho que o primeiro momento é a gente assumir que o problema não é de ordem unilateral, um problema somente de uma pessoa ou de alguém que trabalha na saúde para com essa pessoa. Na realidade, é o universo todo. Porque também não adianta o pajé intervir se não tiver um entorno, um ambiente que purifique, esse ambiente. Não é possível alguém estar em paz e o entorno está em guerra. Então, eu acho que essas são coisas fundamentais que a gente deve ter. E um compromisso forte é um compromisso que nós temos, como foi dito aqui, é cuidar do outro. Então, nós profissionais, o cuidar do outro é como se fosse a nossa ética e a nossa máxima. Sem isso aí, a gente não faria ciências humanas sociais, nem aplicadas, nem medicina, não teria sentido. A gente faria uma outra coisa. Então, quem assume o compromisso nesse campo da saúde tem que assumir um compromisso com outros. Essa é as ciências humanas sociais, essas ciências humanas aplicadas, entendeu? Então, fica aqui as nossas discussões, as nossas propostas, o nosso vídeo vai ao Facebook, vai estar no YouTube, as críticas, as sugestões e as propostas que possam atingir os horizontes, possam tocar você no sentido de dizer, poxa, vamos discutir, vamos debater, dessa forma como está sendo feito, de uma forma pontuada, de uma forma dando paciência para que nós mesmos possamos também nos preparar. Tá? Eu vou dizer assim, um pajé para intervir precisa se preparar, alguém que trabalha na saúde também precisa se preparar, entendeu? Então nós precisamos estar preparados para nós podermos cuidar do outro. E para nós cuidar do outro, nós precisamos de ter instrumentos adequados. Eu acho que é isso que é o fim do que se propõe a nossa discussão, é isso que se propõe as pessoas que trabalham com a saúde mental, com a FUNAI e tudo mais. Fica aqui o meu boa tarde, o meu muito obrigado, e a gente vai dialogando, haverá outros momentos com outras pessoas de outras áreas que vai dialogar, haverá também lideranças indígenas, haverá também pessoas da área do Ministério Público Federal, que também vai trazer isso. Mas o mais importante é que nós tenhamos um único propósito e objetivo, para a gente cuidar da saúde do outro, é necessário que a gente compreenda esse outro. E, ao mesmo tempo, que a gente perceba que o outro tem sua forma de ver o mundo e nós também temos a nossa. Entendeu? Então, fica a certeza de que, em outros momentos, nós vamos nos encontrar e ficamos aí com a equipe à disposição para a gente discutir. Brevemente, eu creio que a gente tem uma agenda, vai se encontrar, o nosso material ele vai circular e, com certeza, quando nós tivermos encontros, seja via Embratel, vamos dizer assim, ou seja, pessoalmente, a gente possa emanar. Fique a certeza de que quem trabalha com a saúde indígena, a sua preocupação na ponta é a nossa. A preocupação de uma liderança comprometida com a sua comunidade indígena também é nós. Cada um de nós comprometido com o fazer e o cuidar da saúde indígena. Então, meu muito obrigado.